Seja f a função do domínio R definida por f de x igual a x ao cubo menos 6x ao quadrado mais 11x menos 6. Seja g a função do domínio R definida por g de x igual a x ao quadrado menos 2x mais 1. Sabe-se que as funções f e g têm 1 e só um zero em comum. Qual das seguintes afirmações é verdadeira? E temos as afirmações são as seguintes. F sobre g tem 3 zeros, f sobre g tem um único zero, g sobre f não tem zeros, g sobre f tem um único zero. Bom, como podes observar, o que está aqui em causa é saber quantos zeros tem a função f sobre g ou g sobre f. Bom, e aqui devemos reparar, não está explicitamente a pedir quais são esses zeros, está a pedir quantos são, digamos, e nós devemos observar se no enunciado temos informação para saber quantos são sem os determinar. Ou então, se temos informação para determinar os zeros desta função, f sobre g e g sobre f, e portanto, se os conseguimos determinar, também sabemos quantos são. Bom, depende um pouco daquilo que temos no enunciado e é isso que devemos ter em conta para, digamos, encontrar a resolução ótima para o exercício. Ou, por vezes, pode existir só um caminho possível, não é? Bom, então o que está aqui em causa é, no fundo, a resolução de uma equação racional, porque uma equação racional é uma equação que resulta da divisão de dois polinómios, e temos aqui um polinómio e aqui outro polinómio. F sobre g, g sobre f, vai ser sempre uma divisão de dois polinómios. Então o que está em causa é a resolução desta equação, por exemplo, f sobre g de x igual a 0. Isto para quê? Para determinar os zeros desta função. Bom, mesmo que não seja necessário, e ainda não comecei sequer a pensar no exercício, mas seja ou não necessário determiná-los para contá-los, esta equação está aqui sempre em causa, porque é isto que queremos trabalhar. F sobre g de x igual a 0. Claro que esta equação que eu aqui escrevi, que servirá então para determinar os zeros desta função, f sobre g, é equivalente a ter f de x sobre g de x igual a 0. E é aqui que eu digo que temos então uma equação racional. Bom, tal como temos esta, também temos esta, g sobre f, não é? Eu vou até aqui escrever g sobre f, vou escrever exatamente da mesma maneira, g sobre f de x igual a 0, queremos então determinar os zeros ou saber alguma coisa acerca dos zeros desta função, portanto g de x, ou seja, resolver esta equação, g de x sobre f de x igual a 0. E eu vou fazer então o seguinte, antes de avançar para a resolução deste exercício, vou fazer aqui uma rápida revisão. Se no caso já estás à vontade nisto que eu vou mostrar vou mostrar aqui uma página do resumo Explica-Math onde vou falar de duas estratégias, uma delas para resolver equações racionais e outra inequações, e servirá para aqueles alunos que ainda não estão muito à vontade nisto. Se já estás à vontade, então podes avançar o vídeo para a frente e passar imediatamente para a resolução do exercício. Bom, muito rapidamente. Eu tenho aqui então um paralelo nesta página 38 do resumo entre equações e inequações racionais. Isto com o objetivo de passar, digamos, uma estratégia para resolver quer uma, quer outra. Então vamos às equações, que é o que é necessário para este exercício, e depois falarei muito rapidamente também das inequações. Então, uma equação racional, em primeiro lugar, devemos tentar escrevê-la nesta forma, portanto, uma divisão igual a 0. Reparem que está aqui este exemplo onde podemos observar isso. Por vezes a equação pode não nos ser apresentada assim, e o que é que fazemos? Passamos tudo para o primeiro membro, igualamos denominadores e colocamos nesta forma, que é esta forma que permite depois tirar a conclusão que tenho aqui em cima. Portanto, daqui devemos fazer esta associação. Primeiro escrever f de x sobre g de x igual a 0. Depois disto é fácil concluir. Reparem, se uma divisão é igual a 0, se temos uma fração igual a 0, então o numerador tem obrigatoriamente que ser igual a 0 e o denominador tem que ser diferente de 0. Isto porquê? Porque imaginem que o numerador para um certo valor de x dá 0 e para esse x no denominador também dá 0. Então o que temos aqui é 0 sobre 0, é uma indeterminação, e 0 sobre 0 não é igual a 0. Bom, trata-se daquela condição de domínio que já devemos conhecer bem, não podemos ter 0 em denominador. Por isso, para esta fração ser igual a 0, faz sentido que o numerador seja igual a 0 e o denominador seja diferente de 0. É isto que temos de garantir, é assim que se resolve uma equação racional. Então, primeiro levamos esta forma e depois fazemos isso. O numerador igual a 0 e o denominador diferente de 0. O que é que pode acontecer? Poderemos ter um 0 do numerador que também é 0 do denominador.
Ora, se também é zero do denominador, então lá está, não está no domínio da equação, então não faz parte do conjunto de solução. Por acaso aqui neste exemplo não acontece isso, irá acontecer no nosso exercício, aqui não acontece. Mas, como eu volto a repetir, pode acontecer termos aqui um zero do numerador, que também é zero do denominador, então não entrava para o conjunto de solução, como é óbvio, porque não pertencia ao domínio. Bom, então fiquem com esta estratégia. Para resolver equações racionais, temos que ter igual a zero, fração igual a zero, uma única fração igual a zero e depois numerador igual a zero e denominador diferente de zero. Para resolver inequações, e uma inequação pode ser dada pelo sinal menor ou igual, maior ou igual, menor ou maior, o início é basicamente igual, portanto devemos ter zero aqui no segundo membro, e no caso de não estar, passamos tudo para o primeiro membro, igualamos denominadores até chegar a esta estrutura, digamos, portanto uma fração menor ou igual a zero, ou maior que zero, seja o que for, mas primeiro fazer isto, ok? Chegar aqui. Depois, geralmente, e isto é a regra geral, há casos em que pode não ser necessário fazer a tabela, mas regra geral resolve-se através de uma tabela, organiza-se os dados através de uma tabela. Porquê? Porque nós aqui queremos comparar, digamos, o sinal, saber quanto é que dá o sinal do numerador com o denominador. Porque o que nós queremos saber é quais são os valores de x que fazem com que esta fração seja menor ou igual a zero. Então reparem, se eu souber quando é que o numerador é positivo ou negativo e também souber quando é que o denominador é positivo ou negativo, posso fazer simplesmente as regras de sinais. Positivo a dividir por positivo dá positivo, positivo a dividir por negativo dá negativo e por aí vai. Então organizamos desta forma, quando estamos nesta estrutura, vamos fazer uma tabela que tem também sempre este aspecto, onde na primeira linha vamos colocar o numerador, na segunda linha vamos colocar o denominador. Estas colunas que vêm aqui para a tabela, devemos ter atenção ao domínio, como é lógico. Pode ser de menos infinito a mais infinito a tabela, ou não, dependendo do domínio que estamos a trabalhar. Em cada contexto teremos que analisar isso. Estas colunas que estão aqui na tabela são então os valores que não estão no domínio e também os zeros do numerador e do denominador. Portanto, neste caso, o domínio calculamos logo no início, portanto é o que anula aqui este denominador e este, seria 0 e 1, lá está aqui 0 e 1. Depois fizemos aqui os zeros do numerador e denominador, é porque não existem mais zeros. Portanto, no caso, faríamos assim, ia calcular os zeros de x ao quadrado mais x mais 1, fazia igual a 0. Esta equação não tem zeros, podem aí tentar resolver, mas vai dar uma raiz com um valor negativo lá dentro, então não tem zeros. E como tal, o gráfico é uma parábola que tem a concavidade voltada para cima e podemos fazer a seguinte análise. É uma parábola com concavidade voltada para cima, não tem zeros, então tem que ter este comportamento. Está aqui o eixo das abscissas e por isso concluímos daqui que é sempre positiva. Por isso é que está aqui sempre mais. Poderemos fazer a mesma coisa para a segunda linha, que é também uma expressão quadrática. É fatorizada, x vezes x menos 1 igual a 0. Isto ficaria x igual a 0 ou x menos 1 igual a 0, ou seja, x igual a 0 ou x igual a 1. Aqui já temos dois zeros. Esta parábola já tem também a concavidade voltada para cima. Reparem, x vezes x ao quadrado, o coeficiente é positivo. O que nos diz se a concavidade está voltada para cima ou para baixo é aqui o coeficiente do x ao quadrado. No caso também está voltada para cima, mas aqui já tem dois zeros. Então temos aqui o eixo das abscissas. O zero aqui, neste caso, é 0 e 1. Então aqui entre os zeros negativa e aqui à esquerda do 0 positiva, à direita do 1 positiva. Por isso é que aqui está menos, entre o 0 e 1 está aqui menos, e aqui mais e aqui mais. Depois, no final, para concluir, fazemos só então as regras dos sinais. Mais a dividir por mais dá positivo. Cuidado com o sem significado, o não definido, porque quando temos 0 em denominador está não definido. Lá está a tal condição de domínio. Não podemos ter 0 em denominador. E reparem que este 0 que está aqui corresponde ao denominador. Atenção que por vezes podemos ter zeros cá na linha de cima, que corresponde ao numerador, e isso não dá não definido, a não ser que também tenha 0 na linha de baixo, não é? No denominador. Portanto, se tiver 0 na primeira linha e se tiver mais ou menos na segunda, dá 0. Ok? Bom, e depois é só visualizar aqui na terceira linha aquilo que queremos. No caso, queremos menor ou igual a 0. Então, ia observar onde é que tinha 0 ou menos. E neste caso é só entre 0 e 1, aberto, porque aqui está não definido, não definido. Então, é esta estratégia que vos queria passar para resolver equações ou inequações racionais.
Bom, agora falando do nosso exercício em concreto, que é este que aqui está. Vamos então resolver estas equações para saber quantos zeros são, o desta função ou o desta. Bom, e para isso eu vou então dar seguimento de acordo com aquilo que acabei de mostrar na página do resumo. Como é que eu resolvo esta equação? Fx sobre g de x igual a 0. Reparem, eu acabei de mostrar isto. Fazemos o seguinte, já temos 0 no segundo membro, então o que faz sentido aqui é f de x igual a 0 e g de x tem que ser diferente de 0. E g de x diferente de 0. A mesma coisa aqui. Só a mesma coisa não, porque troca, não é? Aqui será g de x igual a 0 e f de x é que tem que ser diferente de 0. Bom, para isso, então tem que determinar os zeros de f e de g. Bom, mas aí já temos facilidade. Porquê? Se começarmos pela f, não temos muita facilidade, porque é um polinómio do terceiro grau e não é dado no enunciado qualquer zero. No entanto, diz que estes polinómios têm um zero em comum. E um deles, que é este, é dado por uma expressão quadrática. Então conseguimos calcular os zeros facilmente. Eu vou então começar por esta. E depois um dos zeros que sair daqui será também zero deste polinómio de grau 3. E já podemos fatorizar conhecendo esse zero, aplicando a regra do Ruffini. Então, começando por fazer g de x igual a 0. Ou seja, calculando os zeros através da forma resolvente. X ao quadrado menos 2x mais 1 igual a 0. X igual a menos b, ou seja, menos 2, mais ou menos raiz de b ao quadrado, menos 2 ao quadrado, menos 4a, o a é o coeficiente do x ao quadrado, c, e o c é 1, que é o termo independente, a dividir por 2a, ou seja, 2 vezes 1. Ora, isto dá x igual a menos com menos dá mais, portanto 2 mais ou menos, aqui dá 4, aqui também dá 4, 4 menos 4, 0, raiz de 0 dá 0. Portanto 2 mais ou menos 0 a dividir por 2. Ou seja, daqui temos então o 0, é o único, só tem um 0, ok? X igual a 1. Ora, só tem um 0 e se a função f e g tem 1 e só um 0 em comum, então este 0 tem que ser 0 desta função, e se substituirmos aqui no x, realmente vemos que dá 0. Reparem, 1 ao cubo dá 1, menos 6, porque 1 ao quadrado dá 1, menos 6 vezes 1 dá menos 6, 1 menos 6 dá menos 5. Aqui fica 11 vezes 1 que dá 11, 11 menos 6 dá 5, menos 5 mais 5 dá 0. Bom, então, o que é que eu vou fazer agora? Vou descobrir os zeros, os outros zeros, se houver, vou analisar se há ou não mais zeros aqui da função f. Portanto, fatorizando aquele polinómio, portanto, o que eu vou fazer é o seguinte, eu vou abrir aqui espaço para fazer ali a regra de Ruffini. Porquê? Porque eu aqui neste espaço vou fazer então f de x igual a 0. Vou agora determinar os zeros deste polinómio, que fica então x ao cubo menos 6x ao quadrado mais 11x menos 6 igual a 0. Como é de grau 3, eu tenho então que conseguir fatorizá-lo para aplicar a lei do anulamento do produto, e para isso tenho que conhecer um zero, que é então este 1. Vamos aplicar aqui a regra de Ruffini. Portanto, o zero conhecido vem para aqui. Aqui colocamos os coeficientes do polinómio. Portanto, 1, que é o coeficiente do x ao cubo, menos 6, 11 e menos 6. Este 1 vem cá para baixo. Aqui multiplicamos. 1 vezes 1 dá 1, vem para aqui. Depois fazemos a adição. Menos 6 mais 1 dá menos 5. Multiplicamos novamente este 1 com este menos 5. Dá menos 5, vem para aqui. Fazemos a adição, 11 mais menos 5 dá 11 menos 5, que dá 6. Multiplicamos este 1 com este 6 e vem para ali, que dá 6. E aqui dá resto 0, tinha mesmo que dar resto 0, porque nós sabemos que isto era 0 do polinómio. Então como é que se fatoriza? Fatoriza da seguinte forma, fica este polinómio é igual a este x menos o zero conhecido, ou seja, x menos 1, vezes, e agora escrevemos o polinómio que resulta daqui da regra de Ruffini, com um grau inferior àquele que tínhamos. Tínhamos grau 3, este é grau 2. Estes são os coeficientes, não é? Os coeficientes de um polinómio de grau 2. Então fica x ao quadrado, 1x ao quadrado, menos 5x, mais 6, igual a 0. E agora aplicamos aqui a lei do anulamento do produto. X menos 1. Reparem que se um produto de dois fatores é 0, então pelo menos um deles tem que ser 0. X menos 1 igual a 0, ou x ao quadrado menos 5x mais 6 igual a 0. Então, daqui dá x igual a 1, ou
E aqui temos a forma resolvente, novamente, ora, x igual a menos b, eu agora vou fazer mais rápido, menos b dá menos 5 dá 5, mais ou menos raiz de, ora, raiz de b ao quadrado, que é menos 5 ao quadrado, que dá 25, menos 4ac, 4 vezes 6, 24, menos 24, sobre 2a, 2 vezes 1 dá 2. E então temos o seguinte, x igual a 1 ou x igual, ora 25 menos 24 dá 1, raiz de 1 dá 1, 5 mais 1, 6 a dividir por 2, 3, ou 5 menos 1, 4 a dividir por 2, 2, ou x igual a 2. Então já temos os zeros quer da f, quer da g. Então já temos tudo para colocar aqui. Agora é muito fácil, reparem que temos o seguinte, f de x igual a 0, então o que é que deu? Deu x igual a 1, x igual a 1, ou x, eu vou colocar por ordem, x igual a 2 ou x igual a 3. E, atenção, que isto tudo, e g de x diferente de 0, ou seja, x diferente de 1. Reparem que nós vimos que g de x é igual a 0 se e só se x igual a 1. Como nós aqui queremos g de x diferente de 0, então x diferente de 1. Vou tirar aqui este parênteses, que senão faz aqui confusão. Portanto, x diferente de 1. Espero que isto esteja claro. O que é que dá agora? Ora, x igual a 1. Aqui temos x igual a 1 e x diferente de 1. Então, o 1 não faz parte, não é 0 desta divisão. Desta função que resulta da divisão destas duas. Porquê? Porque aqui deu x igual a 1, tudo bem. E x diferente de 1. Portanto, x não pode ser 1. Lá está, não está no domínio desta fração. Bom, então fica x igual a 2 ou x igual a 3. Ou seja, neste momento determinamos os zeros desta função, f sobre g. Quantos são? São 2. Então, tem 3 zeros? Não. Tem um único zero? Não. Tem 2 zeros. Então, esta a e a b não são, porque tem 2 zeros. 1, 2. Agora, será uma destas. Então, vamos ver aqui. Temos aqui g de x igual a 0. Ora, g de x igual a 0 é equivalente a ter x igual a 1. X igual a 1 e f de x diferente de 0. Reparem, f de x diferente de 0, f de x é igual a 0, é equivalente a ter x igual a 1, ou x igual a 2, ou x igual a 3. Se nós aqui queremos f de x diferente de 0, então x tem que ser diferente de 1, e x tem que ser diferente de 2, e x tem que ser diferente de 3. Tem que ser diferente destes todos, porque nós aqui queremos f de x diferente de 0. Então x tem que ser diferente de 1, e x tem que ser diferente de 2, e x tem que ser diferente de 3, porque se for algum destes, aqui dá 0. Bom, x igual a 1 e x diferente de 1, ora, estamos no mesmo. X pertence, x não pode ser 1, portanto, e como não temos aqui x igual a mais nada, só temos x igual a 1, portanto, x pertence ao vazio. Não há zeros para esta função divisão g sobre f. E, portanto, não há zeros, opção C.